Boa noite, nós estamos aqui hoje com o empreendedor Tércio, que vai passar um pouco para a gente da experiência dele, um pouco da cultura organizacional dele, enfim, passar um pouco da vida dele. Obrigado por aceitar ajudar a gente, espero que essa entrevista, na verdade, nos contribua na questão de conhecimento. E para começar, a gente quer que você, por favor, apresente a sua empresa, apresente quem é você, com o que você faz. Ok, vamos lá. Meu nome é Tércio, eu trabalho com publicidade, mais especificamente com essas duas revistas, que é a Supra Condomínio, uma revista dirigida a condomínios, que é focada em condomínios, dirigida para zeladores, para síndicos e administradoras. E temos também a Supra Ensino, que essa é a mais antiga, que já circula já há 19 anos, vai completar agora, e ela é focada em escolas particulares e faculdades particulares. E ela é dirigida a diretores, a coordenadores pedagógicos, a departamento de compras, né, do sistema de ensino. E também a secretarias de saúde. Secretarias de educação. Educação, isso aí. E como que, tenta exemplificar um pouco para a gente, nos demonstrar quais são as suas... como começou essa sua questão de empreendedorismo? Como que você deu esse primeiro passo? Como que foi essa decisão de se tornar um empreendedor? Olha, começou há algum tempo. Eu trabalhava numa outra empresa de eletroeletrônicos, né? Na área comercial. Lá fiquei 4 anos e meio. Lá eu senti a necessidade de fazer algo diferente do que eu vinha fazer. Então, teve a oportunidade de sair da empresa, na época, né? Teve uma dispensa geral, assim, né? A empresa precisava, né, enxugar o quadro e propôs, né, para aqueles funcionários que quisessem, né? Isso é o nome, demissão voluntária. Demissão voluntária, isso. E aí eu me incluí nesse, aproveitando já com a ideia de tocar novos projetos. E ali, depois que eu saí, eu constituí uma empresa de representação e fui trabalhar na área de representação, ainda na época, na área de eletrônicos mesmo. Entendi. E aí, a partir disso, apareceu essa oportunidade de empreender? Sim, aí teve um caminho, né? Eu trabalhei com outros produtos, com a área de comércio, sempre na área de representação, até que surgiu a oportunidade da área de publicidade. Você está há quantos anos na área de publicidade? Na área de publicidade são 18 anos. 18 anos de empreendedorismo? De empreendedorismo, exatamente. Entendi. Tá, e que educação formal você teve? A educação formal que eu tenho, eu além de fazer curso em técnico eletrônico, né, eu também me formei em administração de empresas. Tá, né? você acha que foi relevante para esse ramo? Foi, porque a administração de ADM, né, dá uma noção assim, generalista de negócios. Então isso a gente consegue aplicar nas várias atividades de uma empresa. Você não precisa ser especialista, mas você precisa ter a noção de negócio, né? De negócio e do todo. E aí você, com isso, você consegue buscar, né, os seus objetivos. A sua revista, ela, direta e indiretamente, ela presta um tipo de serviço para outras empresas, né? Sim. Como foi no início para você conseguir esses clientes para a sua revista? Como foi conseguir pessoas que quisessem anunciar na sua revista? A gente é uma prestadora de serviço mesmo, né? A editora Supra é uma prestadora de serviço na área de publicidade. Então, a gente formatou a revista, né? A revista foi formatada com esse intuito, com esse foco, né? De facilitar a vida do anunciante. Porque o anunciante não tinha essa opção para esses mercados, né? Então, ele tinha que fazer uma série de outras coisas, tinha que fazer folder, mala direta, tinha que pôr no correio. Então, era um trabalho muito grande que são poucas empresas que faziam isso com eficiência. Então a gente trabalhou isso através de uma mídia, né, de uma revista colorida, né, e com mensagens, com matérias, conteúdo, e a gente propôs isso para os nossos anunciantes, que na época eram futuros anunciantes, né? Propôs a ideia, explicamos como que funcionaria, né? E alguns deles fizeram teste. E alguns deles estão até hoje,
né, depois de 18 anos, 19 anos de carreira, né, da revista. Quando surgiu a oportunidade de se tornar sócio da empresa, como você avaliou essa oportunidade? Olha, é interessante, a oportunidade, eu estava experimentando essa área como representante comercial, né, área de publicidade. Em função dos resultados que a gente veio adquirindo, de fechamentos com empresas, né, e apareceu a oportunidade na empresa também, a necessidade de um outro sócio, então uniu essa necessidade da empresa e da minha disponibilidade também, e do meu interesse pelo segmento. Né? Então, com isso, com a minha atuação e já prevendo, já sentindo que é um mercado interessante, aí quando me fizeram o convite para tornar sócio da empresa, aí eu aceitei imediatamente, porque eu estava visualizando um segmento interessante. Quando você recebeu esse convite para ser sócio da empresa, você já tinha um plano de negócio em mente? Vocês fizeram junto? Tinha um plano de Não, a empresa estava já em atividade, né? Ela já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, em atividade. Então, ela já estava acontecendo, já vinha no embalo, assim, né? Vamos dizer assim, né? Só que era uma empresa nova, com 1 ano e meio, né? Tinha muito mercado ainda para conquistar, para desempenhar, né? Então, aí eu vi nisso uma oportunidade aí de iniciar esse trabalho, né? Mas não tinha plano de negócio nessa época. Foi com o tempo, né? Não, a gente foi montando. Muito feeling, né, na época, e já estava andando. E a questão de ter, logo de cara, ter acertado também. Eu acho que talvez isso foi uma grande sacada de ter acertado o formato logo de cara. As empresas, elas usam o seu trabalho para divulgar o trabalho delas, né? Agora, vocês, como vocês fazem para divulgar a revista de vocês, o serviço de vocês? Olha, nós utilizamos a própria revista para a divulgação do nosso trabalho, né? Nosso trabalho, que é a revista, é o grande espelho, né? E de resultados. Os próprios anunciantes servem também Eles recomendam o serviço. Eles recomendam o serviço e ele serve também de parâmetro para outros anunciantes. Então nós temos, como eu havia dito, nós temos anunciantes aí desde a primeira edição. Então isso é uma grande referência assim, de resultado, né? Porque como é uma revista mensal, não tem nada que obriga o anunciante a ficar 18, 19 anos numa mídia. E o que faz isso acontecer é o resultado da própria mídia, né? Então são os resultados e aí a empresa continua investindo na mídia e continua tendo resultado. Seu plano realmente. E indo agora um pouco para o seu lado empreendedor. Você disse pra gente que você fez faculdade de administração de empresa, que isso te ajudou à frente do seu negócio. Na época da sua faculdade, você já pretendia ser um empreendedor um dia? Ou foi a oportunidade que te deu a oportunidade de pensar sobre ter um negócio próprio, ter uma empresa no seu nome, estar à frente junto com outras pessoas de uma instituição? Olha, até a escolha do curso na época eu acho que já foi mais em função disso, de ter um negócio. Na época eu trabalhava numa empresa, trabalhava na área comercial. Então, mas a própria, o curso em si, por te dar noção de várias áreas, né, já estava me conduzindo para isso, né? E quando apareceu a oportunidade de entrar mesmo na área comercial, de ter um negócio próprio, de me tornar um empreendedor, eu já tinha concluído o curso, eu já estava preparado para esse passo. E a gente, na verdade, agora queria que você respondesse para a gente a questão do seu âmbito familiar. Como foi essa saída de um trabalho, né, até então algo um pouco estável, que querendo ou não, quando a gente está no nível de CLT, a gente tem uma questão de estabilidade que um próprio empreendedor, quando entra com o negócio, não tem tanto. Como que foi esse apoio familiar, esse passo? Você chegou a conversar com a sua família, sua mulher te deu esse não vamos, a gente está junto. Como que funcionou isso para você?
aconteceu exatamente isso. É tudo a gente em família, conversando e acompanhando tudo, né? Mas isso era uma vontade que a gente tinha muito grande, né? E é lógico que não foi às sérias, né? Então a gente procurou ter o máximo de informação possível para não cometer assim, não assumir um risco sem o devido cuidado, né? Então foi um risco calculado, e que a gente tinha certeza que ia dar certo, né? Então a proposta foi corpo e alma nesse objetivo. E a família apoiou, entendeu? Em momentos mais difíceis, que a gente tinha que trabalhar todo dia até 10, 11 horas da noite, o dia, e emendar, e isso aconteceu várias vezes, e de vez em quando ainda acontece, quando precisa. Então a família apoia, entende, né? E aí a gente vai conquistar. E anda junto. Que é o mais importante, né? Isso. Em algum desses momentos difíceis que você citou, você chegou a pensar em desistir ou em ficar em dúvida se isso realmente teria sido a escolha correta? Não, desistir não. A gente em certos momentos fica em dúvida com relação se você está tomando as decisões certas, né? Porque você, depois de um tempo percorrido, aí você vê o resultado. Mas quando você toma a decisão ali, naquele momento, um pouco depois, você ainda não tem a certeza assim de se a decisão foi correta. Então, em certos momentos, é mesmo fé, né? É vontade, então, e vai caminhando para frente, né? Então, mesmo parecendo às vezes que não está muito certo, mas você insiste e depois a coisa corrige. Hoje você tem sócios, né? Sim, tem um sócio hoje. Assim, a maioria das vezes a gente percebe que alguma empresa fecha ou acaba parceria por brigas entre sócios. Isso acontece bastante, aconteceu. Brigas sempre vão acontecer, né? Uhum. Mas você acha que isso interfere bastante para a pessoa, por exemplo, existir? A sociedade é um ponto crítico no negócio, né? Então, para você arrumar um sócio, você tem que ter uma série de afinidades, né? Então, isso é um detalhe assim, importante na hora que você vai entrar numa sociedade ou vai constituir uma sociedade. O sócio é importante. Você tem que estar alinhado em pensamentos e objetivos, porque se não tiver, aí é difícil dar certo, né? Você tem que ter o mesmo propósito, a mesma vontade de fazer acontecer e o mesmo desejo de encarar os desafios, né? Então, na editora Supra, quando eu iniciei, nós éramos 4 sócios. E aí, com o tempo, né, as coisas foram se definindo, quem não estava de acordo com o pensamento da maioria, acabou saindo, e acabou que ficamos em 2, na sociedade, com o mesmo objetivo, né, e com o mesmo propósito. Você falou agora um pouco sobre objetivos em comum dos sócios. Você não acha que, de repente, objetivos diferentes podem complementar uns aos outros? Ou na maioria das vezes só dificulta mesmo o processo? A empresa tem que ter um objetivo, um exemplo, de crescimento. Então, aí cada um faz na sua área atividades que contribuem para esse crescimento. Cada um vai fazer da sua forma, de forma diferente, mas que contribuam com esse crescimento. Então, nesse sentido, assim, a gente tem que ter o objetivo de desenvolver a empresa. Agora a gente usa os recursos, né? A gente tem a liberdade de usar os recursos, não só dinheiro, mas de trabalho, de criatividade intelectual, de buscar isso, né? Mas o objetivo tem que ter, assim, a empresa bem na frente, crescimento, atender um mercado da melhor forma possível, né? E fazer com que esse mercado enxergue a gente, né, como um solucionador daquele tipo de problema, né? E Tércio, na verdade agora a gente saindo um pouco desse lado organizacional, desse lado de empresa, e a gente vai entrar um pouco na pessoa Tércio, no empreendedor Tércio. A gente sabe que hoje você é um líder de equipe, a gente sabe que você está à frente de uma organização,
e a gente quer entender que você fale pra gente pontos positivos e pontos negativos seus. O que você acha que te ajuda, mas o que você acha que sinceramente te atrapalha e que você, como pessoa que está querendo um crescimento profissional da sua empresa, um crescimento econômico e de sucesso da sua empresa, o que você acha que você precisa tanto melhorar quanto continuar que você está no caminho certo? Olha, a gente, quando se torna empreendedor, a gente passa a ser chefe, a liderar uma equipe. Por menor que seja, se for uma pessoa, você tem que liderar, porque senão essa pessoa não vai fazer o que a empresa precisa que aconteça, né? Então, a gente tem algumas deficiências no sentido assim, quando você se torna líder, você vai liderar pessoas. E às vezes você tem que ser exigente. Isso faz parte do negócio. Você tem que cobrar resultados, né? E eu, pessoalmente, às vezes, não cobro com a intensidade que deveria. Como a gente pode dizer isso, né? Mas se isso é uma deficiência que eu tenho. Né? Então você acha que essa sua parte negativa é só de, às vezes, passar um pouco a mão demais na cabeça do colaborador e não tanto de chamá-lo e falar, ó, eu preciso que seja dessa forma. Exatamente. Às vezes acontece, não é sempre. Às vezes acontece isso. Tá. E qual foi o maior assim, momento de satisfação para você nesse negócio? Nesse negócio, a satisfação é você perceber que aquelas decisões que você tomou começa a conduzir para a empresa, colocar a empresa nos trilhos, dar certo, de ver resultados, de ver a empresa crescendo, clientes aderindo à revista ou anunciando, né, a revista em função dessas mudanças que você pratica. Você sendo um empreendedor, desde o início, o que você observou de ponto positivo e negativo desse ramo? Como empreendedor? Isso. Bom, empreendedor, a gente tem que estar disposto a encarar desafios, né? Tem que estar disposto a enfrentar, né, os desafios e ser perseverante, né? Então, é uma mudança de atitude mesmo. O empreendedor tem que ter uma atitude, né? Não pode ficar chorando, reclamando das coisas. Deu errado, passa por cima. Então, o empreendedor Tem atitude, atitude, né? tem que ter vontade de execução, vontade de mudança e obstinação. Falando então sobre mudanças, atualmente a velocidade com que as pessoas se comunicam é muito superior, né, do que há 18 anos atrás, quando você começou. Por causa da internet, telefone, celular. Essa facilidade na comunicação te ajudou ou não? Eu acho que ajudou. Ajudou porque o mercado vai se transformando. É lógico que antigamente tinham poucas mídias, né? Então existia uma concentração em algumas da época. Hoje, tem algumas que na época era muito forte que hoje não existe. Né? Deixaram, sumiram. E a gente continua nesse caminho. Que conselhos que você daria para uma pessoa que pensa em se tornar um empreendedor? Conta bem pra gente mesmo. O empreendedor, ele tem que estar consciente de ser um empreendedor, né? Tem que ter vontade realmente de ser empreendedor, né? E ser obstinado, né? Ter vontade em fazer a diferença, em transformar as coisas, em derrubar barreiras, né? Então, o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa com bastante força de vontade. Força de vontade, eu acho que essa é a palavra do empreendedorismo, né? Persistência também. Persistência e força de vontade. E assim a gente termina a nossa entrevista com o Tércio. A gente, na verdade, queria te agradecer pela sua oportunidade. Dizer que a gente aprendeu sim com a sua experiência durante esses 17 anos que você falou que você está à frente dessa organização. A gente te deseja boa sorte, que ela continue crescendo mais e mais. E a gente fica por aqui com a entrevista hoje com o Tércio, nosso amigo e empreendedor.